Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Vocês já sabem que esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. E hoje nós temos aqui o professor Carlos Alberto Aued. O professor Aued é um desses colaboradores que fizeram com que essa instituição chegasse onde chegou. Digo, Hospital de Base e FAMERP, ele é da segunda turma, da Faculdade de Medicina, ele é docente da instituição há muitos anos. Ele tem uma especialização, logo quando jovem, acabou de formar-se, ele saiu para fazer um estudo através da OPAS, né? Foi estudar para fazer medicina do trabalho e ele hoje é um dos médicos mais experientes em medicina do trabalho e saúde coletiva. Aued, como é que você é daqui de Cedral, não é? Você resolveu fazer medicina por quê? Tinha alguém em tua família que te estimulou? Qual foi o momento que você disse, opa, não vou ser engenheiro? Porque nossa geração você ia ser engenheiro, entendi, padre, médico, né? Você tinha poucas opções. Então, você sabe que até é interessante isso. Quando eu era de criança, assim, eu tinha uns 10 anos, 12 anos, eu e meus amigos de infância, a gente caçava pomba com espingardinha de chumbo. Então o pessoal atirava no pombo e eu ia retirar o chumbo, tinha uma gilete lá, já fazia um tipo de uma pequena cirurgia. Imaginava que eu fosse ser cirurgião, né? Mas não. Eu comecei assim, comecei a gostar gostava de gente, eu gosto de pessoas, então... Não tem, em tua família, não tem, você foi o primeiro médico? Eu tenho um primo que foi professor lá na USP, de vasos, cirurgião vascular. Tá. Depois ele foi professor de muitos médicos aqui de Rio Preto hoje, doutor Anacleto, o Anacleto foi um dos alunos dele. Ele lecionava lá na USP, ele era chefe da cadeira de vascular. Tem um primo também em Mato Grosso. Ele teve influência? Não, não teve nenhum. O convívio era distante? Era distante, São Paulo, ninguém me... porque eu gostava mesmo. E o outro? O outro está no Mato Grosso, é um colega. Aliás, tem meu nome, né? Idêntico. Nós somos os dois. Até tem uma história interessante, o professor Boscovitz, que foi meu chefe durante muitos anos, meu guru. Grande mestre. Ele tem um filho que é em Paranavaí, do Paraná. E esse meu primo está em Paranavaí. E ele era médico de regime. Então estava lá, Dr. Carlos Alberto Aued, médico de regime. Ele fotografou e trouxe para a faculdade. Você imagina, né? Você tem ideia do pessoal? Imagina, o Maia, aquela turma toda. Então, morreu por isso. Então tem como parente assim, médico que eu me lembro. Agora, aqui em Rio Preto tem agora, tem um primo também, o Adib Farinazo, Júlio Farinazo, tem a Samira lá em Potirendaba, Samira Maluf. Tem algum médico de Cedral que está em tua memória quando você era criança? Tem. Dr. Najib Buissa. Aliás, fui até no casamento dele. Quando ele se casou, foi uma festa em Cedral com a filha do prefeito. Najib Buissa. Ele é de Santa Casa. Não, ele é clínico. Ele é Santa clínico. Casa. E por coincidência é meu vizinho agora. Depois de... acho que joguei futebol com ele lá no Clube dos Médicos. Você deve ter jogado. Isso. Você jogou com o Najib Nassif, que é ortopedista. É o ortopedista, isso aí. Você jogou com ele. Aued, qual é a tua ascendência? Esse Aued vem de onde? Aued vem do Líbano. Aliás, nós temos uma região lá que chama Rachai Aued. Tem Rachai Fuad, mas é Rachai Aued. É uma região conosco. E minha mãe é Nardelli, é italiana. Filho de Isidoro Nardelli. E a minha avó é austríaca, Maria Linger. Então minha avó materna é austríaca, meu avô materno é italiano. Você conhece o Líbano? Já esteve no Líbano? Não, ainda não. Mas
tenho sonho. Belo país. Tenho sonho de ir lá. Não sei como é que está agora, né? É. O pessoal Hamas, aquele pessoal todo lá, não sei como é que está a coisa agora lá. Esperar um pouco diminuir. Dá um Eu tempo. já programei algumas vezes, mas sempre começa Também. a ter conflito. Aí, Ed, na tua formação como médico, como estudante, né, você viveu a história do Hospital de Base da Faculdade de Medicina. Certo. E uma pergunta que eu faço a todo professor que tem uma história que você tem dentro da instituição, passava pela tua cabeça que esse complexo fosse chegar onde chegou em tão pouco tempo? Bom, a gente não imaginava hoje o complexo de saúde que nós temos lá no Hospital de Base e circunscrito ao Hospital de Base. Na época que nós estudávamos, no quarto ano, terceiro, quarto ano, a gente tinha 6 leitos no hospital. E a gente usava a estrutura da cidade. Tipo assim, Santa Casa, inclusive dava plantão na Santa Casa, Santa Helena, maternidade Nossa Senhora das Graças antiga, onde hoje é o Hospital do Padre, que eles chamam, né, do Padre isso da de Jaci. Então a gente dava plantão nesses locais para poder treinar bastante. Mas era muito interessante isso, porque na verdade, apesar do hospital ter poucos leitos, né, estava começando, depois começou a expandir e aí é o que você Mas vê. esses 6 leitos era distribuído, ele tinha quantos pavimentos? 3 pavimentos? Não, era num lugar só, numa salona grande. Era uma sala? Uma sala grande, Não tinha 2 pavimentos? Não tinha 2. Mas tinha a sala dos plantonistas e era do lado. Mas tinha muito movimento de atendimento. Assim, não tinha internação, porque a estrutura não... Aí depois começou a pediatria, aí começou a evoluir bastante. O professor Dioclésio esteve aí, deu um upgrade na pediatria, aí começaram as transfusões e tal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no segundo bloco você fizesse uma reflexão e nos explicasse qual foi esse momento que o hospital deu esse passo importante para chegar onde chegou. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o professor Carlos Alberto Aued. O professor Aued, ele é parte da história da Faculdade de Medicina, do Hospital de Base, e eu perguntei a ele é formado na segunda turma, qual foi o momento na tua reflexão que o hospital começou o desenvolvimento? Certo. Nós não podemos separar o hospital da FAMERP. Não pode. É faculdade e hospital. Eu acredito no meu olho, né, de observação, de que tanto o hospital quanto a faculdade começaram a ter
um crescimento muito grande quando começaram os egressos da faculdade a assumirem os cargos de chefia, diretoria tal, e esse pessoal começou a trazer de fora pessoas como você e outros profissionais de alto nível que elevaram o status da faculdade e a pós-graduação também, né, que cresceu muito. Isso foi tudo, eu acredito, pode ser que, pessoalmente, eu acredito que quando começaram os professores, os diretores serem egressos, começou com, acho que o primeiro, se não me engano, foi o Gandolfi, e depois o Zé Vitor, foi uma turma que aí eles deram outra dimensão para a escola e automaticamente aí o Jorge Fares, o Horácio Ramalho, o pessoal todo começou a assumir o hospital, então a coisa andou para frente. Tirando a parte que me toca, eu te agradeço, mas na realidade eu acho que esse amor que esses docentes que se formaram na instituição, que estão na direção até hoje e que têm uma visão de futuro, eu acho que realmente isso foi um divisor de água. Ô, Aueli, agora, na tua formação, você teve uma tendência a ser pediatra. O que foi que te tirou da pediatria e foi para medicina do trabalho, saúde coletiva? Eu fiz o 6º ano inteiro na pediatria, e depois eu fiz um ano de residência. No final da residência, eu fui convidado pelo professor Eduardo Boscovitz, de saudosa memória, e fui convidado por ele para ir para o Departamento de Medicina Preventiva, Higiene, Medicina Preventiva e Medicina do Trabalho. Mas eu nem imaginava a medicina do trabalho, que, na verdade... Foi o líder que te atraiu, não foi a área. Justamente. Foi. Aí eu entrei lá em dezembro, ia começar em janeiro, em fevereiro já surgiu uma bolsa. Aliás, eu tenho até todos os recortes de jornais, eu fui o primeiro bolsista internacional da FAMERP. FAMERP, naquela época, Fresa, faculdade. Eu saí, foi todos os jornais, primeira página e tal... foto. Houve uma concorrência? Eu era cabeludo ainda. Houve uma concorrência para essa bolsa? Teve bastante concorrência. E o professor Liberato, que também me ajudou nessa época, né? Também eu devo a ele uma referência que ele me deu, consegui uma carta de apresentação dele, que precisava de uma carta de apresentação pesada, né? O professor Liberato era, porque inclusive o presidente da Associação Brasileira de Escolas Médicas, Fernando Bevilacqua, era colega de turma dele. Aí, no currículo, já viu Liberato e tal, acho que ajudou bastante. Claro, uma pessoa extremamente importante dentro da instituição. Dentro da instituição, sem dúvida nenhuma. E aí você teve o convite, ganhou a bolsa, saiu do país, esqueceu a pediatria. Você não saiu com bolsa para estudar a pediatria? Não, eu saí com bolsa para estudar saúde e população. Saúde e população. Aí, quando eu voltei com essa ideia de... comecei a pensar nessa ideia da medicina ocupacional, medicina do trabalho. Olha, nós estamos falando de tua história, da história da instituição. Agora você é professor de um departamento de saúde coletiva. Explica isso para a população, qual é o papel desse departamento? O departamento de saúde coletiva, ele tem epidemiologia, e medicina preventiva e medicina do trabalho. São as três vertentes. Epidemiologia que estuda o quê? Epidemias. Assim, a grosso modo. Tá. Nós estamos vivendo epidemias de sarampo agora. O pessoal veio da Venezuela sem vacinas e tal. O pessoal está vacinando todo mundo. Teve uma campanha muito intensa agora com relação à vacinação. Então, a epidemiologia cuida disso. O departamento tem um pessoal que trabalha nessa área, né? Com epidemiologia. E saúde pública, a mesma coisa. Todas as relações da saúde pública com a medicina. Então, nós temos hoje, por exemplo, mais médicos. A gente cuida do departamento nosso também. Tem pessoas que coordenam essa parte, são coordenadores do Mais Médicos. Então, é um departamento muito ativo. Muito ativo nessas áreas. E a parte de medicina do trabalho fica comigo. Antes de nós entrarmos na medicina do trabalho, por exemplo, agora nós estamos aqui com essa incidência de escorpião, de
O teu departamento estuda isso também? Então, de repente, apareceu um escorpião aqui que veio de... As estatísticas todas tem até um boletim que a gente, não é regularmente, mas sai sempre um boletim com as doenças, todas as doenças que foram notificadas. É o caso do escorpião. Eles passam isso para a vigilância epidemiológica e a vigilância epidemiológica acaba colocando isso no ar. Colocando isso em informação para toda a população. Agora, esse problema do escorpião é um problema muito sério, né? Eu acho que é uma situação muito séria. Algumas cidades da região, como Araçatuba, a gente teve lá uns anos atrás, sempre teria que ser estudado isso. Eu não sei se acredito que foi essa situação da agricultura, das grandes usinas com relação à água, sabe, essas inundações, eu não sei te explicar. Realmente eu não saberia te falar. Está o Caldeira, que é nosso colega, isso, ele está agora com a gente. Esteve aqui a semana passada. Ele é craque nisso. E ele estava explicando que esse escorpião, ele veio do interior de Minas, é um escorpião resistente. A Secretaria de Saúde está estudando com muito afinco. Parece-me que tem uma área onde eles estão trabalhando com... Tentando bloquear isso. Tentando bloquear, mas realmente é um problema do Noroeste, não é um problema de Rio Preto, é um problema do Noroeste. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco o professor Ed vai explicar o que é medicina do trabalho, quais as informações que ele pode trazer para você, trabalhador, e também para você que é o empregador. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Está ouvindo aí bem, não? Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o professor Carlos Alberto Aued. E ele é do Departamento de Saúde Coletiva e a área de atuação dele é Medicina do Trabalho. O que é Medicina do Trabalho, Aued? A Medicina do Trabalho é a medicina dirigida especificamente ao trabalhador, lógico, o próprio nome já diz, né? Historicamente, a medicina do trabalho começou em 75, mas sem nem muita repercussão. Porque de 75 até 95, como é que funcionava a medicina do trabalho? Era uma biografia, para o indivíduo entrar numa empresa, ele fazia uma biografia que seria mais ou menos um raio-x desse tamanho pequeno que você está vendo aqui. E eu olhava, que na verdade não servia para nada, porque para detectar as doenças, na caso era a tuberculose que eles estavam preocupados. Para detectar a tuberculose, você tinha que pegar numa fase avançada. Você não conseguia pegar. Era obrigatório nessa época o exame de escarro também, não?
também. Admissional. Não, mas só, não. Só a se biografia. tivesse clínica. Era uma biografia, se levava, era um exame admissional do indivíduo. A partir de 31 de dezembro de 94, houve uma reformulação total, né, na especialidade. 94? De 94 para 95. Foi criado um programa chamado Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, mais conhecido como PCMSO. Esse programa, ele contempla todos os riscos que o trabalhador tem no trabalho e o médico tenta sanar esses riscos, evitar precocemente ou como prevenção. A melhor colocação é prevenção. A prevenção dessas patologias, dessas doenças. Tá, isso é específico para cada indústria, para cada... Para o comércio, para a indústria, para qualquer situação. Qualquer empresa que tenha de 1 a 100 mil funcionários, até 100 mil, tem que ter um programa desse assinado por um médico do trabalho. Obrigatoriamente tem que ter o médico do trabalho? Tem que assinar o programa. Tá. Para ter médico tem que ter mais de 1.000, depende do grau de risco, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o hospital de base tem 5 mil e poucos funcionários, quase 6 mil. Eles têm 2 médicos do trabalho durante o dia todo, todos os dias. Aí depende muito do grau de risco e do número de funcionários. Esse programa ele vem atrás de um programa de riscos, dos riscos do ambiente, que geralmente é elaborado por um engenheiro ou um técnico de segurança. O próprio médico pode fazer isso também. Então isso criou-se regulamentaram a profissão. Praticamente houve o status também, o técnico de segurança hoje é um grande braço que ajuda muito, é o braço direito dos médicos, né, do trabalho, as enfermeiras do trabalho também, dependendo do grau de risco, do grau de risco e do número de funcionários, tem que ter uma equipe de enfermagem. Tem engenheiro do trabalho também. Engenheiro, médico, fisioterapeuta, não. Técnico de segurança, enfermagem do trabalho e atendente de enfermagem do trabalho. Quer dizer, na realidade, essa equipe faz o diagnóstico dessa possível doença que venha a ser adquirida no labor, no trabalho. Justamente. E aí tenta fazer a profilaxia. Isso. Para profilaxia. Por exemplo, hoje, infelizmente, a doença mais comum no nosso meio é a perda auditiva induzida pelo ruído, surdez profissional, vamos dizer assim, melhor entendedor. Tá. Só que não é notificado. Então a gente não tem esse número para falar para vocês nem nada, mas é a mais incidente. Mas isso é onde tem muito barulho, onde trabalha com... Tem o ruído acima dos limites. Tem um limite de tolerância, por exemplo, em decibéis. Decibel é a unidade que você mede. Então você pode trabalhar 8 horas sem proteção, tá? E o limite de exposição é 85 decibéis. Acima de 85, sem proteção, o trabalhador estará sujeito a ter uma patologia. Essa patologia é chamada perda auditiva induzida pelo ruído, mais conhecida como PAIR, ou PAIRO ocupacional. Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Aquele protetor auricular, ele tem função? Tem dois tipos. O de inserção, né, tem o espuma, poliuretano e polietileno, e o de concha. Todo mundo conhece, né, pelos taxiadores de avião e pelos DJs que trabalham com esse aparelho. Esse aí, ele reduz até 50 decibéis, mas daí é muito eficaz. Tem um problema. Mais eficaz? O problema é porque o de inserção, ele vai até 25 decibéis a proteção, ele reduz 25. O de concha, 50. Então, o que acontece? Quais são os problemas? Primeiro, o custo, ele é um pouco caro. Segundo, o calor hoje, por exemplo. O indivíduo trabalhando hoje, nós estamos com 36 graus, o indivíduo transpira muito, incomoda muito. O outro não. Só que o outro, ele tem uma vida curta. O de espuma é um dia, 2 dias, no máximo, e o de poliuretano, polietileno, meu Deus do céu, ele dura 15 a 20 dias. Eu fico preocupado hoje, o jovem, o som alto,
diretamente dentro do ouvido. E você, como um médico do trabalho e falando dessa complicação que é a perda auditiva, você acha que no futuro nós vamos ter mais pessoas com deficiência auditiva? Sem dúvida. Hoje já se especula muito com relação a isso. Existe já nas escolas uma orientação com relação a isso, ao uso inclusive do celular com o ligado conectado aos ouvidos, através daqueles fonezinhos de ouvido, né? Isso até é anti tudo, porque a comunicação ficou... Você se comunica com ele mesmo, né? Se comunica com ele mesmo, né? Se comunica com o meio. Eu acho até... De fora a perda auditiva, o ruído, né? E essas doenças, que hoje eu não sei mais se chama isso, há muito tempo que eu não leio, de lesão de esforço repetitivo, LER. Muito comum. E hoje parece que tem uma intervenção, vocês atuam junto com o fisioterapeuta, enfim, como é que está essa... Entendo. Existem dois tipos de doenças. As doenças do trabalho e doença ocupacional, certo? Nós juntamos tudo agora, agora nós juntamos todas, tá? E nos dizemos que são doenças relacionadas ao trabalho, inclusive a perda auditiva também. O que você está dizendo aí é que a gente chamava antigamente de LER, lesões por esforço repetitivo, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, na digitação, né? Hoje a gente chama de DORT, distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho. É um nome mais bonito, mas a doença é mais grave, é pior. Todo movimento repetitivo, ele tem um ciclo. Então, se você não obedecer o ciclo de... por exemplo, um indivíduo que trabalha com call center, ele trabalha 50 minutos, o ciclo dele é 10 de descanso. Tanto na digitação quanto com relacionado à perda auditiva. 50 por 10? 50 e para 10. Então, é normal isso. Então a pessoa vai para lá, registra isso e tal, porque além do problema da audição, que poderia, parece que não é tão importante. O mais importante é a própria digitação, né? Que você tem... E isso aí atrapalha muito a... E eu vejo que algumas empresas têm fisioterapeuta que faz... Isso é muito importante. Nesses intervalos ele Isso é muito importante. É muito importante. A orientação é muito importante, porque aos primeiros sintomas ele consegue já ou diminuir o ritmo, a carga de trabalho dela e fazer... E fundamentalmente a ginástica laboral, que eles dão aquecimento para o indivíduo, ele já entra trabalhando já aquecido e podendo trabalhar com risco menor de ter algum tipo de lesão. É um atleta. É um atleta. Ele já faz o aquecimento. Você já está... Ele faz o aquecimento antes. É verdade. Porque não é aquecimento. Nós estamos chegando no final do programa. Na medicina do trabalho tem uma coisa que nós vivemos como médicos sobre pressão. Pressão sobre você mesmo para ser o melhor médico, pressão do teu ambiente de trabalho. Como essa pressão, o médico do trabalho, ele tem uma função que é o patrão dele que paga ele, e ele tem o médico, ele é médico e tem os funcionários. Essa pressão é muito grande, tem legislação, você tem que obedecer o que o Ministério manda, o patrão ele quer que isso, enfim, você tem muito essa pressão? Essa pergunta ela é uma pergunta capciosa, né, Renato? Você realmente pegou no ponto fundamental. O grande problema, às vezes, não é nem a empresa. A empresa em si tem as melhores intenções possível. O que acontece é que, por exemplo, o gestor ou o encarregado, esse pessoal é que eles têm algumas metas para cumprir. Então, essas metas ele tem que, tem uma meta tal. Então, e depois... cria pressão, inclusive, do próprio médico também, para ele ter a meta dele de diminuir o número de acidentes. Número de afastamento. Agora eu estou cuidando muito disso, dessa parte de afastamento. Estou fazendo até um projeto agora. Nós estamos começando um projeto na Unimed sobre isso,
Estamos estudando, depois a gente vai passar para todo mundo, né? Ainda está começando, tem 15, 20 dias que nós estamos começando. Nós temos um ambulatório de medicina do trabalho no hospital de base? Nós tivemos em 88, 89 e 90. Eu recrutei 2 médicos da Previdência, contratei uma enfermeira, que hoje inclusive trabalha lá na faculdade de enfermagem, o Dr. Jorge Fares, Dr. Ciorlia e Dr. Golim. Os 3, e eu era chefe dos 3. Estou brincando, mas só para me acalmar um pouco. E a gente fazia em pequenas empresas. A gente ganhou até prêmio fazendo a mensuração da pressão arterial em pequenas empresas. A gente publicou isso aí em congresso, o pessoal ganhou o prêmio de melhor trabalho, certo? Mas depois formamos residente, viu? Tive 4 residentes. Olha, nós estamos no final do programa, eu queria te fazer uma pergunta. Você é feliz com a especialidade que você escolheu? Eu, sem dúvida. Olha, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Não me vejo em outra especialidade. Eu acho muito importante na vida da gente, né, você saber que você, como médico, como profissional da área de saúde, você ter na sua frente uma pessoa que sofre. Às vezes, muitas vezes ela não tem nenhuma patologia orgânica, uma doença, sabe, Renato? Na verdade, ela tem uma necessidade de conversar, de um amparo melhor, sabe, psicológico, eu diria até psicológico, mas entender isso, a entender essa necessidade que o paciente tem, né? A gente sabe, você sabe, e nós sabemos que hoje a maioria das pessoas que procuram um ambulatório, uma consulta, ele tem algum outro sofrimento que não seja uma patologia orgânica, uma dor, por exemplo, mas isso é muito importante o médico saber disso, tá? E tratar o indivíduo como ser humano. Só isso. Obrigado, professor Ed. Nós vamos encerrar esse programa agradecendo a ele, essa experiência, ser esse médico do trabalho, com vasta experiência que tem contribuído com Rio Preto e nossa região, e desejar paz e saúde a todos. Até a próxima semana.